Boa tarde. No Nesp Notícias desta terça-feira, vamos falar sobre os avanços da Lei Maria da Penha, que completa 8 anos agora em agosto. E mais... Só neste ano, mais de 600 mulheres foram agredidas dentro de casa em Bauru. E na Praça Rui Barbosa, protesto contra o aumento da passagem de ônibus. A gente começa a edição desta terça falando de política. Na sessão da Câmara, o assunto saúde, mais uma vez, esteve presente nas discussões. A falta de transparência na concessão dos serviços de transporte coletivo na cidade também repercutiu entre os vereadores. Lima Júnior usou a tribuna nesta segunda-feira para cobrar informações do Executivo sobre o projeto que reduz a jornada de trabalho dos médicos da rede básica de 20 para 15 horas semanais. Segundo o vereador, o projeto só pode ser votado se as dúvidas levantadas pela Comissão de Justiça forem esclarecidas. Todo profissional que trabalha na administração pública, a função dele, as características das condições de trabalho é vinculada diretamente ao edital que promoveu o concurso público. Então, se o edital dizia que ele iria receber X por 20 horas trabalhadas, eu preciso da segurança jurídica para saber se isso é possível ou não, essa redução de jornada, mantendo o mesmo salário. E o segundo ponto é do ponto de vista financeiro, da onde a Prefeitura tirará R$1,5 milhão de reais, que é o gasto previsto a ser empenhado até o final do ano com essa diminuição de jornada de trabalho dos médicos. O pedido foi feito ao Executivo há cerca de 10 dias, mas até o momento nenhuma informação foi encaminhada à Câmara. Nós estamos esperando a resposta do autor do projeto, que é o prefeito, né? E a pressa é principalmente toda dele, que tem a responsabilidade de colocar os médicos nas UPAs e no pronto-socorro para fazer urgência e emergência, que é o grande gargalo e é por onde a sociedade está tendo o maior prejuízo. Outro assunto que rendeu bastante discussão foi o transporte coletivo. O vereador Roque Ferreira questionou o processo de licitação do serviço na cidade e contestou o reajuste na tarifa, decretado pelo prefeito no mês passado. A Comissão de Fiscalização e Controle avaliou as planilhas fornecidas pela Endurbe e também a gestão das empresas e divulgou um relatório na semana passada. Segundo o relator da comissão, a conclusão é de que falta transparência no cálculo das tarifas. Elas não condizem com a realidade da cidade. Nós não temos como condizer se ela é justa, se ela está aquém ou além do preço necessário. Por quê? Porque é tudo feito com base em planilha e não com o que realmente a empresa gasta na nossa cidade. Na pauta da sessão também foram apresentados 2 projetos do prefeito para a área de esporte. Um deles autoriza o repasse de cerca de 530 milhões para entidades privadas que mantêm equipes para competições. O outro cria cargos comissionados de coordenador de modalidade esportiva. Na segunda parte da sessão, os vereadores votaram os 2 projetos. O repasse de verbas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo para entidades privadas foi aprovado. Já o projeto que cria o cargo de coordenador de modalidade esportiva foi sobrestado por 5 sessões. A principal crítica dos vereadores para adiar a votação da proposta é que ela é contraditória. Os novos cargos preencheriam funções extintas no ano passado, depois que a Prefeitura e o Ministério Público assinaram um TAC, um termo de ajustamento de conduta para reduzir o número de funcionários comissionados. E o transporte público não foi assunto apenas na Câmara Municipal ontem. Um grupo de manifestantes fechou a Avenida Rodrigues Alves para protestar contra o reajuste no preço das passagens, que começa a valer neste sábado. Estudantes, trabalhadores e representantes de diversas entidades se reuniram na Praça Rui Barbosa no fim da tarde de ontem. Eles fizeram faixas e cartazes para contestar o aumento da tarifa do transporte coletivo na cidade. O reajuste foi decretado pelo prefeito Rodrigo Agostinho no dia 24 de julho e passa a valer a partir do próximo sábado, dia 23.
Hoje, a tarifa em dinheiro é de R$ 2,80 e passará a custar R$ 3,00. Quem usa cartão paga R$ 2,63. Com o reajuste, vai desembolsar R$ 2,83. A tarifa integrada passa de 70 para 75 centavos. Os manifestantes consideram o aumento abusivo. O objetivo principal é reverter o aumento, né? A gente entende que a população não aceita mais ter os seus custos aumentados mensalmente, anualmente, em vista do benefício de um empresário, né? Nós não aceitamos aumentar o custo para a população para aumentar o lucro do empresário. A Praça Rui Barbosa foi escolhida pela grande circulação de usuários do transporte coletivo e por volta das 7 da noite, o grupo com aproximadamente 50 pessoas saiu em direção à Avenida Rodrigues Alves. Agora são 7h10 da noite, os manifestantes fecham uma das pistas aqui da Avenida Rodrigues Alves. Durante todo o trajeto, eles são acompanhados pela Polícia Militar, que organiza o trânsito aqui da região. As ruas que cortam a avenida tiveram que ser fechadas para a passagem dos manifestantes. Muitas pessoas que aguardavam nos pontos de ônibus apoiavam o movimento. O passe de ônibus está muito caro, caríssimo. Não deveria ser esse preço que é. Eu pego 4 ônibus. Você já imaginou por quanto vai? Só 2 passes vai dar R$6. E aonde nós vamos? 4 passes, R$12. Onde nós vamos arrancar esse dinheiro? Os manifestantes caminharam até a Câmara Municipal, mas quando chegaram ao local, não puderam ser recebidos por nenhum parlamentar. A sessão realizada todas as segundas-feiras já tinha terminado. Foi divulgada a programação da Semana da Diversidade de Bauru, que começa na segunda-feira agora, dia 25 de agosto, e vai até o dia 31. Durante a semana estão previstos debates envolvendo o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais. Também sobre o acolhimento da diversidade no ambiente escolar e a já tradicional parada no domingo, que neste ano conta com o show de encerramento da cantora Gabi Amarantos. Para se inscrever e ter mais informações, é só entrar em contato com a Secretaria do Bem-Estar Social pelo número 3214-4806. A participação nas atividades é de graça. E no próximo bloco vamos falar sobre violência contra a mulher. A cada dia, 3 mulheres são agredidas dentro de casa. O Unesp Notícias volta já já. De volta, e agora a gente quer saber a sua opinião. Você consegue guardar parte do seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$100, entre R$100 e R$500, mais de R$500, ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site e vote por lá, ou então pelo aplicativo de interatividade para TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá, você também confere outras informações sobre as reportagens do dia. Vamos saber agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue estável em todo o estado de São Paulo. Uma massa de ar seco impede a formação de chuvas e mantém a umidade baixa no período da tarde. Bauru deve ter céu azul até o fim de semana, pelo menos. A velocidade dos ventos é de apenas 3 km por hora. Agora a umidade do ar é de 30%. A variação de temperatura hoje foi grande, foi dos 13 aos 27 graus. Amanhã a mínima prevista é de 15 e a máxima de 28 graus. Neste mês, a Lei Maria da Penha completa 8 anos. Com punições mais severas, a lei fez com que mais mulheres se encorajassem a denunciar os agressores. Só aqui em Bauru, a Polícia Civil registrou neste ano 628 ocorrências de mulheres agredidas no ambiente doméstico. São quase 3 denúncias por dia. E a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social vem desenvolvendo ações para acolher essas mulheres. A partir do dia 22 de agosto, o serviço será reforçado com a inauguração da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Esta jovem de 25 anos, que não pode ser identificada, há um mês vive com os filhos no abrigo para mulheres vítimas de violência. Ela veio para cá depois que as agressões do marido se tornaram frequentes. Eu cheguei até a delegacia, aí perguntaram para mim se eu queria vir, até que existia um centro de referência, né, que dava um apoio, uma estrutura, aí eu aceitei, porque até então eu não conhecia, né.
Essa é a realidade de muitas mulheres que sofrem violência. A principal dificuldade é denunciar o agressor, principalmente quando a família depende financeiramente dele. Quando elas decidem procurar ajuda, ir para o abrigo municipal acaba sendo uma das únicas opções. O abrigo funciona desde 2009 e são oferecidas 20 vagas. As mulheres acolhidas podem permanecer aqui por um período de até 6 meses, tempo necessário para reconstruírem a vida. Para serem encaminhadas para o local, as mulheres primeiro são atendidas no CRM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Normalmente o assistente social e psicólogo, nós temos a equipe à espera dessa pessoa, que pode ser espontânea. Quando houve a procura através da Polícia Judiciária, os encaminhamentos são feitos para nós. É uma porta de entrada do CRM. Outro atendimento é feito através dos CRAS e dos CREAS, que acabam encaminhando para cá. A partir de 22 de agosto, o centro vai passar a contar com uma coordenadoria. O objetivo é complementar o atendimento às vítimas. Nós temos que estudar, né, situações que possam atender melhor as pessoas. Então, para isso, a coordenadoria fará essa articulação, o estudo, não é, de todos os casos, saber qual o tipo que avança mais, como está Bauru, que tipo de desenvolvimento precisa ser criado para garantir autonomia para as mulheres, como fazer, como melhorar. Às vezes um detalhe estudado, ele pode trazer um benefício maior. Mas, além de buscar o atendimento prestado pelo município, é importante que a vítima de agressão faça a denúncia. Por isso, a Central de Polícia trabalha de forma integrada ao CRM. O Centro de Referência é a parte assistencial e psicológica. A polícia é a parte criminal. Então, aqui será instaurado inquérito policial para que nós possamos levar ao conhecimento do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário dê uma sentença em relação ao autor, ao agressor. Para a delegada, muitas das denúncias não são feitas porque as mulheres desconhecem a lei e os direitos que possuem. A lei, ela confere as medidas protetivas de urgência. Então, no caso, ela quer afastar aquele agressor do lar. A delegacia de polícia, nós vamos requerer aí ao Poder Judiciário que conceda essa medida protetiva para que esse autor saia dessa residência. Ou no caso de ex-convivente, ex-esposo, que ele não se aproxime da vítima e dos familiares da vítima. E ele desobedecendo, ele incorre num crime de desobediência e podemos até representar pela prisão preventiva do autor. Ir em busca dos direitos foi o que essa jovem fez e hoje tudo o que ela quer é recomeçar. Foi muito bom isso daqui para eu poder tomar um outro rumo na minha vida. Procurar um emprego, viver minha vida com meus filhos, eles na escola, para mim vai ser mais fácil, né? A expectativa vai ser boa, porque pelo menos não vou estar sendo agredida a todo momento, né? Para mim vai ser muito bom. A gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Conversamos com a coordenadora da Comissão da Mulher, a advogada Márcia Negrisoli, sobre os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha. A gente volta já já. E a gente volta a falar sobre violência contra as mulheres. Vamos conversar sobre os avanços da Lei Maria da Penha, que completa 8 anos agora em agosto. Recebemos a coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru e membro do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, a advogada Márcia Negrisoli. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Márcia, quais foram os principais avanços da Lei Maria da Penha em relação à legislação que vigorava? Bom, com a Lei Maria da Penha, as mulheres elas ficaram muito mais encorajadas em fazer as denúncias contra os seus agressores. Antes da Lei Maria da Penha, por exemplo, a agressão ela poderia resultar numa mera pena de serviço social prestado à comunidade, em cestas básicas que o agressor teria que fornecer. Né? E hoje essa pena não existe mais. Que seria uma pena alternativa, né? Que seriam as penas alternativas. Então hoje, configurada a violência doméstica e sendo o agressor punido pela Lei Maria da Penha, a condenação é prisão. Né? Então não existe mais essas penas alternativas. E isso dá à mulher muito mais força,
né, muito mais coragem para fazer a denúncia. Então, você acha que ela já provocou essa mudança cultural nas mulheres e nos possíveis agressores também? Com certeza, já provocou. Isso a gente vê até pelos números, né? Segundo um levantamento da Delegacia Seccional de Bauru de 2013, aproximadamente a média mensal de crimes de violência doméstica em Bauru era de 158 boletins de ocorrência feitos nesse tipo de violência, né? Contra, por exemplo, uns 60 de roubo. Então, a gente vê que é uma diferença significativa. Então, os números, eles não diminuíram, né? Então, hoje tem mais violência doméstica? Eu acredito que não. Hoje as mulheres, elas têm mais coragem de fazer a denúncia. Então, as mulheres estão mais encorajadas e só reforçando, né, Márcia, essa lei vale só para violência doméstica. Em caso de casais homoafetivos, você me contava que pode ser aplicada também? Sim, existe um entendimento hoje de que pode ser aplicado para uniões homoafetivas. Então, se aquele casal é homoafetivo, então um transexual, um transgênero, que a sua identidade social é feminina, ele também pode se aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica entre esse casal. Por quê? Porque, embora seja um homem biologicamente, digamos assim, a sua identidade social é feminina, então também pode se aplicar a Lei Maria da Penha nesse caso. Mas é um entendimento jurisprudencial e que ainda estamos engatinhando nesse sentido. E a resposta é rápida quando a mulher se encoraja e vai denunciar o agressor e procura a polícia? Ela pode ser rápida. Se a mulher tiver informação das suas possibilidades, dos seus direitos, das possibilidades que a Lei Maria da Penha lhe dá, ela pode ser rápida sim. A Lei Maria da Penha, ela traz medidas protetivas em relação à mulher, né? Medidas protetivas, então, como por exemplo, o afastamento do agressor do lar, né? Então, essa é uma medida protetiva extremamente importante, mas a mulher, ela tem que ter essa informação e tem que buscar ajuda, né? Ela pode requerer uma medida protetiva independente de advogado, mas elas não têm essa informação e nem sabem o caminho para isso. Como fazer isso? Como fazer isso. E o próprio delegado de polícia também pode solicitar medidas protetivas nos casos mais urgentes, né? Mas o ideal é que ela procure um advogado. E a OAB tem até uma proposta nesse sentido, para agilizar esse atendimento, né? Isso, exatamente. A OAB, ela tem um projeto, ela luta por um convênio com a Defensoria Pública e, sendo firmado esse convênio, estaria à disposição das mulheres um advogado na Delegacia da Mulher fazendo um plantão, né? Então, ela procura a delegacia para fazer a denúncia e imediatamente ela pode, se ela for da sua vontade, ser atendida por um advogado que lá estaria de plantão. Esse advogado pode simplesmente lhe dar informações sobre os seus direitos, como já pode requerer uma medida protetiva. E tem um prazo? Está perto de acontecer essa parceria? É uma questão política, né? Então seria um convênio firmado com a Defensoria. Mas eu acredito que muito em breve esse convênio vai estar firmado. É importante que toda a cidade tenha uma estrutura, uma rede de atendimento a essa mulher que é vítima de agressão. Bauru tem um abrigo para as mulheres, tem o centro de referência. A nossa cidade, de uma certa forma, ela está em vantagem em relação à maioria dos municípios? Sem dúvida, porque Bauru, como você disse, tem o centro de referência no atendimento à mulher, onde a mulher ela tem atendimento psicológico, ela tem encaminhamento jurídico, não atendimento jurídico, mas o encaminhamento jurídico, tem a casa-abrigo, né? Então, se ela se vê numa situação de fragilidade tamanha, que ela precisa sair do seu lar, ela tem aonde buscar ajuda, né? É importante, né, saber que a casa-abrigo ela é temporária, né? E tem uma capacidade para 25 mulheres. Então, é uma situação apenas temporária. Mas, perto de outras cidades da região, Bauru está à frente, né, com o centro de referência, a casa-abrigo. No entanto, ainda poderiam
ser feitas outras coisas para o amparo a essa mulher, né, para dar agilidade nos processos. Por exemplo? Por exemplo, a criação de varas especializadas em violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela traz essa possibilidade, é uma inovação da lei, a possibilidade de criação de varas especializadas em violência doméstica, e Bauru ainda não tem. E certamente, quando tiver uma vara especializada aqui em Bauru, em violência doméstica, os casos serão julgados com mais agilidade. E falando ainda sobre essa rede de proteção à mulher, Bauru tinha delegacia, né, da mulher. Agora essa delegacia ela foi incorporada pela Central de Polícia Judiciária e, de alguma forma, o atendimento à mulher vítima de agressão ele foi prejudicado com essa centralização? No início, sim. Né? No início, quando se criou o Centro de Polícia Judiciária, a mulher que era vítima de violência, ela buscava ajuda na delegacia e ela caía no plantão judiciário. Né? Mas isso foi resolvido e hoje a mulher vítima de violência ela tem um atendimento especializado pela delegada da mulher, aqui em Bauru, mesmo tendo esse centro da Polícia Judiciária. Então, no começo houve esse problema, mas agora isso foi resolvido. Foi até um pedido da Ordem dos Advogados aqui de Bauru para o delegado seccional à época, que prontamente atendeu a nossa solicitação. Certo, Márcia, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante como esse. Com certeza. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!